Estamos ao vivo já, a gente vai falar hoje com o professor Luiz Vega. Ele é ex-aluno de Engenharia Química aqui pela Unisanta. E a gente vai falar justamente das possibilidades aí que existem com a Engenharia Química. O pessoal já está entrando por aqui. Olha lá. Hoje a gente vai fazer uma live bem interessante. Estou aguardando o professor entrar. A gente vai falar sobre engenharia química e todas as possibilidades que ficam em torno, né, da engenharia química. Deixa eu ver se o professor já entrou também por aqui. Vamos agora. Achei aqui. O professor está entrando. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Você está me escutando bem? Tô escutando muito bem. Você me escuta bem? Muito bem, queria te agradecer, né, em ter aceito o convite aqui da Unisanta para fazer Uhum. essa live e falar um pouquinho da engenharia química também, né, para o pessoal. Queria que você, no primeiro momento, se apresentasse aí para o pessoal te conhecer e quem já conhece, né, ter essa honra aí do momento seu de introdução. Bacana, obrigado. Meu nome é Luiz Vega, eu tenho 40 anos, sou formado em engenheiro químico pela Unisanta Sim. há 18 anos. Cortou? Voltou? Estava tendo um retorno aqui, acho que voltou agora. Vamos lá. Então, eu sou formado há 18 anos pela Unisanta em engenharia química. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em Sim. Unisanta e isso foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Então, tenho duas formações aí na Unisanta. E sou muito contente por ter me formado nessa universidade. Acho que tive excelentes professores e valeu muito a pena chegar até aqui. Hoje eu atuo como diretor de desenvolvimento de negócios na América Latina para uma empresa austríaca chamada Andritz, é uma empresa aí com cerca de 70 mil colaboradores ao redor do mundo. A gente está em praticamente estamos em todos os continentes, mais de 110 países aí onde a gente atua, faturamento na ordem de 7 bilhões de euros por ano. E eu atuo numa área de automação hoje. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios da Andritz Automation, que a gente chama, que está muito linkada às tecnologias de IoT, indústria 4.0, tudo que a gente fala sobre digitalização da indústria, a gente tem tecnologias bem interessantes. Sim, eu acho que é muito legal a gente falar de um ponto aqui, um ponto-chave, que é justamente isso. Você, quando você fala em engenharia química, você está falando de um leque de opções, né? Você não fica restrito ali apenas a funções específicas de um químico. Você tem um leque de opções onde você pode operar. Fala um pouquinho disso pra gente, professor. Bacana. Eu acho que eu posso contar a minha história aí ao longo dos anos e demonstrar que eu passei por diversos setores diferentes, diversas experiências diferentes. Acho que é bem legal. Então, vou começar como eu era uma vez, desde o dia que eu nasci, e vamos falar depois de formado, né? Sim. É, assim que eu formei, eu cheguei a fazer da faculdade numa empresa em Cubatão, que era uma empresa de fertilizantes, fiz um estágio no laboratório de química, trabalhando com alguns testes, piloto e coisas desse tipo, né? Depois eu trabalhei como operador numa fábrica de farinha de trigo que chamava Santista, hoje acho que ainda chama Bung, fica em Santos mesmo, no Porto. E isso eram minhas experiências antes de me formar, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de projeto. Eles tinham um desafio bem bacana, que era fazer uma planta de produção de uma espécie de fertilizante na região ali de São Vicente, na área continental de São Vicente. Eu peguei o projeto desde o princípio e tive a sorte de trabalhar com pessoas muito especializadas, que tinham um conhecimento muito grande no assunto, com as quais eu pude aprender bastante. Trabalhei com um dos maiores especialistas do tema e consegui aprender muito com ele. E eu tocava o projeto obra, né? Eu trabalhava dentro de um container na obra e eu acompanhava a montagem de equipamento, eu fazia os cálculos de como deveria ser o tamanho dos equipamentos, fazia tudo muito junto com ele, quais as reações, como é que a gente deveria operar aquela planta que estava nascendo, né?
E aí participei de toda a montagem, fui para o startup, né, que é a partida da planta, começar a operação. E aí tive desafios muito grandes, partidas de planta são muito desafiadoras, né? E tive que fazer um trabalho muito grande, de pôr a mão na massa, era tubulação que entupia, eu ajudava a entupir, e chegava a virar a noite trabalhando para fazer essa coisa. Eu acho que isso traz um pouco de que, assim, o engenheiro químico, ele não é uma pessoa que está no escritório, fazendo as contas que a gente aprende na faculdade, nenhuma crítica aos meus queridos professores aí, mas a gente não vai ficar sentado, né? Você vai ter que ir para o campo e você vai ter que ver as coisas acontecer. E acho que essa experiência vale muito a pena. Então é importante a gente saber trabalhar junto com os operadores, escutar o que eles falam, aprender com o que eles falam, porque existe um conhecimento ali. Mas aí trabalhei nessa partida de planta e no final, meu contrato era um contrato para ser temporário, 3 anos de contrato durante o projeto, né? E ao final a empresa, quando a planta já estava em operação, decidiu me contratar para ficar trabalhando lá no papel de engenheiro de processos, mas na época até colocaram analista e tal. E aí eu tive uma outra oportunidade, que era, tudo bem, agora como é que a gente vai fazer então para essa planta, garantir que a gente vai produzir o volume que se precisa, com a qualidade que se precisa, e aí realmente ver a produção. Então, acho que todo o conhecimento teórico que a gente absorve na faculdade ajuda no dia a dia, mas outra vez, você tem que lidar com pessoas que têm níveis de educação diferentes do seu, então que tem uma formação acadêmica ou que não tem uma formação acadêmica. Então, é um pool muito grande de culturas diferentes e você precisa aprender a lidar com aquilo e se desenvolver diante daquilo. Então, eu consegui com bastante sucesso aí me destacar nessa produção, e aí fui convidado para ir trabalhar numa outra empresa em outra cidade para trabalhar com purificação de ácido, que era um processo assim que poucas pessoas dominavam, que pouca teoria a gente teve na época da faculdade. Extração líquido-líquido é realmente uma matéria bastante complicada, e você vê isso no dia a dia, entender como cada contaminante, porque quando a gente estuda na faculdade, a gente tem o triângulo, onde a gente vai ver, fazer análise ou fazer os cálculos, né, da extração do solvente, mas a gente não aprofunda em todos os contaminantes que tem ali, como isso pode ou não prejudicar a qualidade do produto final. Então eu tive que aprender bastante, era uma tecnologia belga, então eu tive que estudar bastante material. Por sorte tinha quase tudo em inglês, poucas coisas em francês, porque o francês ia dificultar um pouquinho para mim. Mas eu consegui estudar também outra vez, era uma planta que já tinha 15 anos de operação, eles dobraram a capacidade de produção, então tinha muito conhecimento da equipe de operação, da equipe local. Então eu tive que me envolver bastante com eles, e aí outra vez eu destaco, né, que é importante você ter a humildade de aprender com pessoas que às vezes têm uma formação acadêmica muito menor que a sua, né? Então eu lidava com operadores que às vezes estudaram até o 4º ano, na minha época eu falava 4º ano, eu já não sei como é que fala. Mas eu pude aprender muito com eles, prestando atenção, porque a teoria a gente tem, é muito importante, mas a prática é lidar com pessoas, lidar com realidades diferentes e ver o que acontece realmente no dia a dia. Nessa fábrica eu trabalhei como engenheiro de otimização de processos, então eu todo dia buscava alguma forma de fazer algo melhor. E me apaixonei por isso, porque eu acho que realmente a gente tem como melhorar a cada dia nas nossas vidas, e a gente pode fazer com que a fábrica também melhore seu desempenho, volumes de produção, custos, que são parâmetros muito importantes para garantir o lucro da empresa no final do ano, né? Depois de passar por isso, eu fui fazer um intercâmbio internacional, fui morar na Austrália, mas aí até procurei estudar alguma coisa mais pessoal. Eu voltei a trabalhar, então eu comecei a atuar como engenheiro de projeto. Outra vez, vantagem de fazer o desenho de que seria o processo, mas participar da montagem, startups e ter certeza de que aquela planta ia funcionar. Depois disso, fui para mais uma empresa, também como engenheiro de processos, mas aí de projeto, mas aí mais voltado para desenvolvimento de processos. Eles estavam passando por um revamp, uma melhoria de processos, e a gente tinha que desenvolver e calcular alguns equipamentos. E depois fui para uma grande mineradora trabalhar no Centro de Desenvolvimento Mineral. Era um centro tecnológico onde tinham muitos doutores e mestres e pessoas que tinham um conhecimento muito grande, e aí trabalhar realmente com pesquisa aplicada para desenvolvimento de processos. Então, acho que um dos momentos onde eu mais usei os conhecimentos acadêmicos, né, foi ali.
porque quando você faz gestão de projetos e trabalha com uma grande equipe, tentando montar e desenvolvendo, você vai usar esse conhecimento, mas você vai ter também que lidar muito mais com pessoas, comportamentos, ter certeza que as pessoas estão engajadas naquele princípio que você está buscando, e isso faz uma grande diferença. Nesse centro de desenvolvimento, aí eu realmente trabalhei como pesquisador, então era o dia inteiro lendo livros e fazendo contas, coisas que muitos engenheiros adoram, alguns não gostam tanto, preferem bar, eu também gosto, mas acho que foi um foco bem bacana, bem interessante, e valeu muito a pena para ter o conhecimento, para lidar com pessoas que eram tão capacitadas e gabaritadas e reconhecidas nacionalmente por seus conhecimentos. E nessa fase, eu conheci uma ferramenta que também me apaixonou, que era um simulador de processos. Então, eu já tinha estudado na época da faculdade uma ferramenta de simulação que davam aulas aí na universidade, não sei se hoje ainda utilizam a mesma, mas aí eu conheci uma ferramenta diferente, assim, também baseada em princípios e leis físicas e químicas, mas que permitia que a gente fizesse uma fábrica virtual. Então, eu conseguia simular todo o processo, eu tenho modelos, blocos com modelos de processo que calculavam toda a planta e eu conseguia operar a fábrica como se fosse uma fábrica de verdade, porém uma fábrica virtual, como se fosse um videogame. Eu podia jogar videogame e produzir alguma coisa ali. Então isso me encantou, foi muito interessante e eu fui trabalhar na empresa que fornecia esse software como responsável então pelo desenvolvimento desse negócio no Brasil. E acabei migrando para a área comercial. Uma pessoa que trabalhava comigo falou, não, a gente precisa de alguém que seja o gerente de vendas, que tome conta dos negócios. Gerente de vendas não apenas para vender, mas para tomar conta do resultado do negócio no país. E eu aceitei o desafio, achava que eu era uma pessoa muito mais teórica, mais técnica, mas eu falei, por que não? E eu descobri que todo esse background técnico, todo o conhecimento que a gente adquire desde a época da faculdade, ajuda bastante quando você vai fazer uma venda de um produto que é extremamente técnico, né? Porque você vai lidar com pessoas técnicas, com engenheiros formados, buscando uma solução de tecnologia que pode agregar mais valor ao que eles fazem no dia a dia. E se você não conhecer do que eles estão falando, é muito difícil você realmente se conectar e conseguir entregar alguma coisa positiva. Dentro dessa empresa, eu migrei para outras áreas. Desculpa até te cortar, mas essa era uma das perguntas que fizeram aqui pra gente. O quanto que você acha que o curso, que a graduação te ajuda hoje na sua vida? Eu acho assim, em cada fase me ajudou de uma maneira diferente. O conhecimento, eu acho que é algo... é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? O conhecimento é algo que você tem, ninguém vai tirar de você e você nunca vai perder. Então, todo conhecimento, não importa se você vai... Eu tenho colegas que hoje são donos de estabelecimentos comerciais e eles ainda usam o conhecimento, o aprendizado, a forma lógica de pensar de um engenheiro no seu dia a dia. Então, eu acho assim, todo conhecimento é muito importante e te agrega. E o fato de ter uma formação em engenharia te faz ter um raciocínio muito lógico. E isso facilita com que você possa focar em alguns pontos importantes de todas as áreas de atuação, né? Então, quando eu trabalhei com projetos, quando eu trabalhei com otimização, quando eu trabalhei com simulação, todo o conhecimento foi muito útil para garantir que as coisas continuassem andando. E hoje, estando mais numa área de desenvolvimento de negócios, né? Hoje eu atuo com as tecnologias, como eu falei no começo, de IoT, de indústria 4.0. Eu estou muito conectado com o que é automação, que é uma área que eu não estudei muito na faculdade, mas eu tive que aprender e peguei muito gosto por isso. Todo o meu conhecimento de engenharia me ajuda. Cada vez que eu vou numa grande discussão, porque os projetos que a gente trabalha são projetos que demoram um ano para serem consolidados e depois tem fases de entrega de 3, 5, 8 anos. Então, são projetos muito longos, com equipes grandes envolvidas. E cada vez que eu vou sentar com uma equipe de engenharia para discutir aquilo que eu estou oferecendo em nome da minha empresa, se eu não tivesse esse background técnico, se eu não tivesse o conhecimento de como funcionam as coisas, eu não conseguiria participar da discussão, né? Então, eu acho que tem muito conhecimento que a gente tem que ter, tem muitas habilidades que a gente tem que ter mais humanas, de poder lidar com pessoas, de respeitar, de aprender com todo mundo, mas a bagagem técnica é o que vai te ajudar a se diferenciar na hora de uma discussão que realmente precisa desse conteúdo, né? Hoje, né, a gente está vivendo um momento super diferente. Nenhum de nós imaginaríamos no pior dos mundos, né? A gente está vivendo uma pandemia. Como que você acha que o engenheiro químico ele pode pensar diferente ou ter uma sacada ali? Porque assim, eu recebi muita pergunta também
nesse tempo que nós publicamos a live, de pessoas que só conseguiam imaginar o engenheiro químico ou analisando o petróleo, ou num trabalho concursado, e não. Existe, como você mesmo passou pela tua vida toda, aí, várias experiências, né, durante a tua carreira, várias funções. Como que você acha que no mercado de hoje o engenheiro químico poderia se colocar? Se tem um conselho que eu posso dar, aprendam automação e digitalização. Eu acho que hoje em dia a gente tem ferramentas muito boas e modernas que podem facilitar o nosso dia a dia. Então, as mesmas coisas que a gente aprendeu com o celular, puxa vida, eu acho que a turma que está assistindo à universidade aí, da universidade, tem celular desde criança, né? Mas na minha infância o celular não era uma coisa tão comum. E o celular facilitou muito a nossa vida, né? O celular ele tem várias coisas ali dentro. Então é uma maneira de você ter algo mais digital, mais automático. Os processos, as plantas, as fábricas precisam muito do engenheiro para desenvolver aquilo que ela entrega. Então cada tipo de produção, seja a produção de petróleo, seja a produção de leite, seja a produção de um produto químico, de um fertilizante, de papel. Hoje eu trabalho muito na área de papel e celulose, trabalhei muito com a área de mineração, né? A produção de todos os metais, de toda a mineração. Tudo isso depende de alguém que saiba como o processo deve acontecer. E as ferramentas de automação, digitalização, podem fazer um grande diferencial. Então, eu encontrei muita gente na minha carreira que eu me espelhei, muita gente que eu falava, puxa vida, essa pessoa tem tanto conhecimento de um lado e não tem de outro. E as que eu vi mais se destacarem dentro da indústria, pelo menos, são aquelas que conseguiram somar o conhecimento de uma engenharia química com uma engenharia de automação, ou apenas com controle e automação, entender como que os processos são controlados e automatizados e como a gente pode fazer isso melhor. Essa época de pandemia... Pode falar, pode falar. Tá. Essa época de pandemia trouxe uma realidade bem distinta para a gente, que é o fato de a gente ter que trabalhar mais remoto, né? Então, hoje eu trabalho totalmente remoto. Eu já trabalhava um pouco antes da pandemia, mas hoje todas as reuniões são online e tal. E a minha equipe, que está atuando na fábrica do cliente para fazer os processos melhorarem, também está atuando de forma remota. Então, hoje a gente utiliza a tecnologia de conexão via VPN para entrar e acessar a plataforma do cliente. E dentro dela, a gente tem um leque muito grande de ferramentas digitais que ajudam, desde a parte de data mining, machine learning, tem várias palavrinhas da moda aí, mas que realmente fazem a diferença no dia a dia. E o engenheiro químico ele não sai da faculdade com este conhecimento. Então, eu acho que vale muito a pena buscar por isso, buscar automação, buscar digitalização, entender como essa tecnologia pode ajudar no seu dia a dia a agregar valor ao processo onde você vai trabalhar, ao negócio onde você vai estar atuando. Olha, tem duas perguntas aqui para você. Aliás, tem várias, né? Mas duas me chamaram muito a atenção. Vou colocar a primeira aqui, que é da Cá Cantilho. Ele acredita que a engenharia química será mais promissor que o bacharel químico por conta de toda essa automação industrial? Pergunta difícil. Eu acho assim, é difícil a gente afirmar alguma coisa, mas eu acho assim, todos têm um papel muito importante, né? Como existiria um engenheiro sem professores, né? Então, a minha esposa é pedagoga e ela faz um trabalho excelente na escola formando crianças. E se essas crianças não se formarem, elas não vão ser médicos, não vão ser advogados, não vão ser engenheiros, eles não vão ser, né, não vão ter futuro com isso. Então, eu acho assim, é muito importante o papel do bacharel em químico na parte da educação, da formação, de ensinar, ou até na parte da atuação na indústria química, em laboratórios, em análise. Eu acho que todo mundo tem um papel muito importante, né? E o engenheiro químico também tem seu papel muito importante, assim como o mecânico, o civil, os médicos. Acho que a sociedade se soma como um todo, né? Se a gente tivesse só uma coisa e só outra, a gente não conseguiria chegar em bons resultados. Então, realmente, todo mundo tem um papel muito importante, todo mundo tem um valor muito importante. Eu acho que você tem que buscar, hoje em dia tem que buscar ser mais flexível, mais adaptável. Então, assim, puxa vida, adianta eu ser somente um engenheiro químico? Olha, eu acho que hoje em dia você tem que ser engenheiro químico, mas você tem que conhecer de automação, você tem que conhecer um pouco mais de química, você tem que conhecer outros idiomas, você tem que conhecer softwares que te ajudam, softwares de simulação, softwares de desenho, né? AutoCAD na minha época era muito famoso, não sei se ainda é o famoso aí na faculdade, mas o AutoCAD é uma ferramenta sensacional para quem vai trabalhar com projetos. Então, assim, você tem que ser flexível e tem que conhecer diversas áreas. Eu acho que essa é a grande dica. Agora, entre uma área e outra, acho que todas são muito importantes.
Acho que você conseguiu responder de uma maneira bem concisa, mas a gente tem uma outra pergunta bem legal aqui também. Hoje o pessoal tá animado nas perguntas. Olha só, Que bom. olha essa daqui. Luiz, como foi sua experiência organizando um congresso de estudantes de engenharia química? Olha só, que legal. Ah, muito bom. Esse é um professor querido, Luiz Renato. Foi a única DP que eu tomei na faculdade foi por causa dele. Olha, E foi por falta. Eu brigo com ele que eu falo, foi por falta, muito bom. não foi por Se nota. você conseguir Mas, abaixar um pouquinho a sua câmera, porque como a pergunta entrou, ela ficou no meio do seu rosto. Vê se você consegue só abaixar. Perfeito, tá perfeito. assim, tá Só dando para o para ver? pessoal te ver. Tá. Beleza. Bom, quando eu estava na faculdade, eu procurei conhecer também o que era a Federação dos Estudantes de Engenharia Química. Então, existe uma federação nacional e uma federação regional de estudantes de engenharia química. Achei interessante fazer esse intercâmbio e conhecer o que as outras universidades estão fazendo e como que elas se comportavam. E aí a gente teve a experiência, eu fiquei como representante da Federação Nacional para o estado de São Paulo. E aí, dentro da Unisanta, a gente promoveu um congresso. Então, a gente fez um congresso regional de estudantes de engenharia química. Então, a gente teve alunos de toda a região, da regional sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. E foi bastante interessante, porque é um trabalho muito grande organizar um congresso, né? A gente pensa que, quando você participa de um congresso, de um seminário, de alguma coisa, você acha que é alguma coisa, tá tudo lá, é muito fácil, você vai e faz, e deu um trabalho muito grande. Mas foi uma experiência muito recompensadora, eu pude conhecer excelentes alunos de outras universidades que hoje eu acabo encontrando no mercado de trabalho mais uma vez, né? Então vale a pena se envolver e conhecer um pouquinho mais. Eu acho que esse congresso ajudou um pouco o nome da universidade também na época, né? E fez valorizar o nosso diploma, porque eu, por exemplo, na minha época tinha o provão do MEC, né? Eu estudei bastante para o provão do MEC, graças às listas de exercício que o Deovaldo passava. Acho que algumas pessoas vão ficar com raiva disso agora. Um beijo pro Deovaldo, mas aquele monte de lista de exercício, a gente teve que fazer aquilo, e eu me esforcei bastante e consegui tirar A no provão do MEC. E eu fiquei muito orgulhoso porque a minha nota ninguém vê, mas a nota da universidade, ela te serve como um passaporte, né? Eu acho que assim, não é a universidade que faz o aluno, é o aluno que faz a universidade, né? Esse jargão é bem famoso, mas se a tua faculdade é mais reconhecida e tem um nome no mercado, tem uma importância no mercado, isso te ajuda a abrir portas, ou pelo menos para o primeiro contato com alguém ter uma percepção diferente, né? Então eu acho que Luiz, vale a pena todo esse envolvimento. tem algumas pessoas perguntando para mim o que te fez fazer engenharia química? O que te despertou, assim? Qual foi o teu objetivo? Sinceramente, eu gostava muito do desenho do Pica-Pau e tinha um cientista maluco que eu falava, quando eu crescer eu quero ser cientista maluco. Minha mãe fala isso até hoje, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu não sabia muito bem o que fazia um engenheiro químico. Eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse inventar, que eu pudesse criar, que eu pudesse fazer algo diferente. E me apaixonei. Até assim, conheci pessoas na universidade durante o nosso tempo que, poxa, eu não estou muito satisfeito com o curso e tal. Mas eu acho que tudo isso é muito uma energia que vem de dentro de você, né? Você não vai fazer na vida tudo que você gosta, mas você pode se esforçar para gostar de tudo que você faz. Então, você pode escolher gostar do seu curso ou escolher reclamar dele e achar que aquilo não está sendo tão bom para você. Então, eu acho que isso é muito filosofia, mas é minha opinião, minha forma de ver as coisas. Muito legal. Agora, infelizmente, está chegando ao fim. Nossa live tem 30 minutinhos. Foi super. Passou super rápido, né? O assunto tá bom, o pessoal perguntando. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que assistiram aqui nossa live, e também para alunos, ou pessoas, ou alunos, né, que são futuros alunos que têm vontade ali de fazer o curso e que ainda não tem um pouco de dúvida, né? Sempre dá essa dúvida na gente antes de tomar uma decisão para a vida. Queria que você deixasse uma mensagem sua para todo mundo. Bom, eu sou muito fã do curso que eu fiz, né? Sou muito fã da universidade. Até hoje tenho amizade aí com os professores, com o Luiz Renato, com o Flávio, o Deovaldo. E acho assim, recomendo bastante. Eu acho que tem uma carreira de sucesso. Minha carreira não foi fácil, foi difícil chegar até aqui,
valeu bastante a pena, então recomendo. E em termos de escolher, eu acho que é isso. Você tem que aprender a se apaixonar pelas coisas. Então, talvez, nem todas as matérias da faculdade são bacanas. Né? Eu detestava algumas matérias, mas gostava muito de outras. Então, acho que você tem que aprender a se apaixonar. E, de novo, né, eu volto a falar, quando o engenheiro sai da faculdade, ele acha que ele é engenheiro, que ele tem um diploma, que ele é alguém importante, infelizmente não é. Tem que ter humildade de trabalhar numa fábrica, de conhecer as pessoas, de aprender com os operadores, ter humildade de estar aberto para adquirir conhecimentos diferentes daquele da universidade, que é muito importante. Então, eu acho assim, saber sair da universidade depois de formado e ir buscar mais conhecimento de campo e além disso, ser flexível, né? Buscar outras áreas de conhecimento que podem agregar naquilo que você faz. Não fazer só o feijão com arroz, mas, poxa, buscar mais, buscar automação, buscar digitalização, ver como as ferramentas... Hoje tem vários cursos de data mining, de machine learning na internet. As pessoas podem aprender com muita facilidade vídeos no YouTube. Então, acho que o conhecimento hoje está muito disponível. É importante ir atrás e fazer diferente, fazer mais e tentar agregar valor ao todo. Né? Olha, muitos elogios para a live, viu, de hoje. Queria te agradecer e queria já deixar as portas abertas para novas oportunidades aí, que a gente venha poder conversar, né? Quando passar a pandemia, a gente volta para falar como o mercado ficou em relação à engenharia química. E gostaria muito de te agradecer em nome da universidade, né? E dizer que foi um enorme prazer fazer essa live com você. Que bom, o prazer foi meu. Obrigado pelo convite e estou à disposição para novas oportunidades aí. Desejo tudo de bom para vocês, que a gente consiga vencer toda essa pandemia aí com bons resultados lá na frente. Né? Vamos focar no que é bom. Muito obrigada, viu, Luiz? Tchau, gente. Boa noite. E semana que vem tem mais live aqui da Unisanta. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau, tchau.